Bom, a estrutura de leitura de lei seca para o TJ São Paulo. Tribunal de Justiça, Direito Penal, que eu vou ler. Mas eu vou ler especialmente numa lista de prioridades da VUNESP. Aqui eu tenho uma listinha de tabela de questões. E nela está uma lista de quantidade de questões que teve de cada crime. Cada pergunta para cada crime de direito penal que cai. E o que mais caiu é peculato e crimes contra a administração, que é muita coisa. É o artigo 338 a 359. E continuando desse jeito, vai indo dos crimes praticados por particular contra a administração, 328 a 367. Concussão e excesso de exceção, daí corrupção passiva, advocacia administrativa, prevaricação, funcionário público para fins penais e peculato. Todos isso aqui tem mais de 20, 10 questões. É muita coisa. Daí, indo pra lá, você vai ver que tem questõezinhas que só tem uma questão. Violação de sigilo, proposta de concorrência, abandono de função, falsa identidade, uso do documento, falso reconhecimento de firma ou letra, classificação de documento particular, classificação de selo ou sinal público, classificação de papéis públicos, violação de sigilo funcional, falsidade de atestado médico, falsidade ideológica, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, modificação ou alteração não autorizada do sistema de informatizações, inserção de dados falsos no sistema de informação, supressão de documentos, falsificação de documento público, certidão atestado ideologicamente falso e falsidade de material, atestado de certidão, e fraudes em certames de interesse público, consciência criminosa. Todas essas coisinhas aqui já caíram em questões de direito penal da VUNESP. O problema é que elas não são totalmente do TJ São Paulo, né? Eu fiz um caderno de pesquisa do TJ São Paulo. Agora que eu estou falando isso, vamos dar uma olhada aqui nele. Nível médio VUNESP. Tem 76 questões dos carinhas do TJ São Paulo. Vamos ver o que tem aqui. Direito penal. Expandir tudo. Matéria é de relevância. E daí, nossa, tá a mesma coisa, cara. Os crimes de contra a administração ainda são os que mais caem, ou seja, com certeza vai cair uma questão de crime de administração. Tem muitos artigos. Os crimes praticados por particular contra a administração, depois o peculato. Mesmas coisinhas básicas que cai mais coisa. Já que tem 27 questões, eu vou clicar aqui e ver. Respeito de crime contra a administração, assinalação ativa correta, crime de exercício arbitrário, autoacusação, inquérito civil, provocação da autoridade, crime falso testemunho, crime de exploração de prestígio, falsa perícia. Tem bastante coisa. Corrupção passiva, exploração de prestígio. Falsa comunicação de crime, falso testemunho, falsificação de papéis públicos, curso no processo, coação do curso do processo, advocacia administrativa, falsificação de papéis públicos, advocacia administrativa. Denúncia caluniosa, fraude processual, comunicação falsa de crime ou contravenção, falso testemunho ou falsa perícia, crime do 339, denúncia caluniosa. Tem bastante coisa, sacou? Agora que eu já li os 10 questões primeiras que tinha aqui, você já deu uma ideia do que vai cair, né? Bum! Opa, vamos lá. Leiturinha.
do 393 ao 305. Capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Vamos indo de articulozinho, articulozinho. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar. Falsificar papéis públicos. Fabricando ou alterando-os. Inciso 1. Quando cai dessa questão, ela é normalmente de perguntar sobre essas coisinhas aqui dos incisos. Se isso é considerado. Eu ainda não vi nenhuma delas que perguntava sobre a pena. E também quando fala da falsificação, ele pergunta sobre quando que aumenta a pena, que é quando o cara é servidor. Vamos lá. Falsificar fabricando-os ou alterando selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, papel de crédito público que não seja moeda do curso legal. Terceiro, vale postal. Quarto, cautela do penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Quinto, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. Sexto, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Súmula 1. Incorre na mesma pena quem 1. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. 2. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui circulação de selo falsificado destinado ao controle tributário. Incorre a mesma pena, é isso aí. São as pessoas, os terceiros. E terceira pessoa que incorre a mesma pena é quem importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. O primeiro foi um selo de falsificação. O terceiro foi um produto ou mercadoria. E o primeiro foi falsa, papéis, usar ou ter papel falsificado. Continuando, dessas mercadorias tem dois tipos, em que tenha sido aplicado um selo que se destine a controle tributário falsificado ou que sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Súmula 2. Suprimir qualquer desses papéis quando legítimos com o fim de torná-los novamente utilizáveis. Carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Daí a pena aparece aqui que ela é de 1 a 4 anos e multa. Sabendo que ela é reclusão, a mesma coisa, é a mesma pena do outro, do primeiro, a parte do artigo de falsificar, fabricando ou alterando. Selo, papel de crédito público, vale postal, cautela, penhor, bilhete de passe, daí é 2 a 8 anos. Daí chega aqui no suprimir qualquer desses papéis quando legítimos com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Ou seja, quando você reutiliza alguma coisa, você é um papel verdadeiro. Daí ele vai lá e reutiliza esse papel. Isso aí é uma pena, é a mesma coisa de pena, só que ela é pela metade, de 1 a 4 anos de multa. Súmula 3. Incorre a mesma pena para quem usa depois de alterado ou qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Quem usa ou restitui a circulação, embora receba de boa fé qualquer dos papéis falsificados ou alterados incorre na mesma pena quem usa depois de alterado qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Se alguém usar o treco reutilizável,
recorre à mesma pena, que é de 1 a 4 anos. Súmula 4. Quem usar ou restitui a circulação, embora recibo de boa-fé qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere este artigo, e o seu súmula 2, depois de conhecer a falsidade de alteração, incorre a pena de detenção de 6 meses e 2 anos ou multa. Tipo, se você descobrir e não fizer nada, você vai ter pena. Pena de 2 anos, de 6 meses a 2 anos. É uma pena diferente das outras, né? Tipo, diminuiu a metade, sacou de novo. A primeira foi criar, fazer, usar. Depois, o cara que usou um verdadeiro, mas foi fazer, usou, reutilizou ele, metade de novo. E agora esse cara aqui que nem sabia das coisas, mas foi lá, recebeu de uma boa fé, e daí descobriu depois que ele era falso, mas continuou utilizando. Ele fica de novo na metade. Daí, se eu contar aqui, lembrando da metade, primeiro é 6 meses a 2 anos, 6 meses é metade de 1 ano, e 2 anos é metade de 4 anos. Daí, esse aqui é o do meio. E o primeiro é metade, é o dobro de novo. Daí, de 1 ano vira 2 anos, e de 4 anos vira 8 anos. 2 a 8 anos é o crime mais pesado. Súmula 5 e última, equipara-se a atividade comercial para fins de inciso 3 da súmula 1, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros locadores públicos em residências. Incrível!